O festival de besteiras que assola o país, será bom que terminasse, e terminasse logo. E por que a minha referência ao festival de besteiras que assola o país? Ao FEBEAPA, feito pelo grande jornalista carioca, falecido muito jovem, aos 45 anos, em 1968, Sérgio Porto, que assinava muitas das suas colunas como Stanislau Ponte Preta. Sujeito muito bem-humorado. Tem 3 livros do Festival de Besteiras que assola o país, que ele escreveu, além de outras tantas crônicas belíssimas que está no livro, Tia Zulmir e eu. Sujeito brilhante, tal pena que morreu tão cedo. E nesse FEBEAPA ele mostrava os absurdos que ele estava assistindo no Brasil. Se ele tivesse vivo, creio, peço emprestado a ele, esse conceito, vamos chamar assim, pode ser aplicado ao Brasil contemporâneo sem tirar nem pôr. No último fim de semana, no jornal Folha de São Paulo, um cidadão que eu desconheço, chamado Emicida, disse que a princesa Isabel era o Michel Temer, alguém que estava ali por acaso. Expressão desse cidadão conhecido pela alcunha de Emicida. Eu não sei quem é, não sei, mas é um sujeito que estava aqui, ganhou uma página inteira da Folha de São Paulo de domingo. Então vamos explicar o Emicida. A princesa Isabel não estava ali por acaso, ela era regente e a sucessora do trono. Então, bem devagarzinho eu vou explicar para você ver se você entende. Você deve ter poucos neurônios, então bem devagarzinho. Ela, por exemplo, também assinou a Lei Rio Branco, em 1871. Você sabe que a Lei do Ventre Livre, vamos explicar bem devagar, ela foi fundamental, porque a partir daquela data, todos os nascituros iam nascer livres, né? Filhos de escravos, de escravas. Isso era importantíssimo para o fim da escravidão, né, seu Emicida? Foi a princesa Isabel. A princesa Isabel você deve estudar. Não seja ignorante, estude, faz bem estudar. Livro não é para colocar debaixo do braço e por osmose achar que aprende, ou colocar na cabeça para andar de forma elegante. É para abri-lo, para lê-lo. Então vamos devagarzinho explicar a você. Ela tem um papel muito importante ali, as biografias tem boas no mercado, as cartas, toda a correspondência. E lembrar você que quando ela assina a lei de 13 de maio de 1888, ela está perdendo a possibilidade de ter o terceiro reinado e ela como chefe de Estado. Tanto quanto o conselheiro Saraiva foi perguntado por Dom Pedro II como será o reinado da minha filha, que disse o conselheiro Saraiva não será neste mundo. Né? Por quê? Porque a vingança dos escravocratas foi um ano depois, a proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Portanto, ela jogou fora, entre aspas, a possibilidade de ser chefe de Estado do Brasil, porque se comprometeu com o movimento abolicionista. Portanto, antes de você falar, estude, ela não estava lá por acaso. Mas vamos aproveitar também a questão. Uma ex-consuleza ou consuleza, não sei, desconheço, uma senhora, isso eu li, salvo engano, na Folha de São Paulo, foi uma feira literária aí que o pessoal não tem lá muito o que fazer, e ela dissertou, essa senhora de origem francesa, de acordo com a reportagem, que o Brasil era o país mais racista do mundo. E pior, que ninguém falou nada contra. Silenciaram. A senhora sabe do que a senhora está falando? O Brasil tem problemas em relação a essa questão. Agora, se ela fala que o Brasil é o país mais racista do mundo, eu posso dar exemplos de generais negros, de jogadores, ídolos nacionais negros, escritores negros, políticos negros. Racista, o país mais racista do mundo, e ninguém teve a coragem de se levantar e falar: o que a senhora está falando não existe. Mais um festival de besteiras. E agora, de acordo com o jornal O Globo, né, o general Mourão teria dito ontem sobre a indolência indígena e a malandragem africana. Então, que os nossos problemas do brasileiro é que os índios são vagabundos e os negros são malandros. E de acordo com a reportagem do jornal O Globo, página 6, ele teria dito isso. Aí a jornalista, creio que não foi fiel na outra parte. Ela disse assim: então esse é o nosso caldinho cultural. Não é caldinho. Caldinho é de feijão. É cadinho, sem o L. O general falou cadinho. Há uma diferença entre cadinho e caldinho. Caldinho, a senhora pode ir no supermercado, no restaurante, quer um caldinho de feijão. Cadinho é cultural. É no sentido de fusão, de mistura e tal. E nós vivemos, portanto, o tempo dos ignorantes. Os ignorantes falam, têm espaço, têm poder. E pior, quando questionados, dizem assim: eu não sei. E daí? Triste Brasil, que o festival de besteiras assola o nosso país durante todo ano, todo mês, todo dia. A pergunta é: até quando?